Olá, o Rede Cidades está começando e você vai ver em destaque. 4 pessoas morrem durante confronto com a polícia no bairro Ataíde, em Vila Velha. Homem em surto é preso após ameaçar padre durante missa festiva na Serra. Polícia investiga grupo suspeito de traficar medicamentos abortivos pela internet no estado. E aqui no estúdio vamos falar sobre as conquistas e os desafios da inclusão das pessoas com deficiência no Espírito Santo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo. O Rede Cidades está no ar. Muito bem, nós estamos no ar pela Rede TV Espírito Santo e também pelo nosso portal esemrede.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Uma operação da Polícia Militar terminou com 4 pessoas mortas na região do bairro Ataíde, em Vila Velha. As 4 pessoas morreram durante um confronto com a Polícia Militar na área conhecida como Cidade de Deus, no bairro Ataíde, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira. Segundo a polícia, a casa utilizada pelos suspeitos estava abandonada. Os feridos chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiram aos ferimentos. Até o momento, os homens não foram identificados. Segundo o comandante, há a possibilidade de que sejam moradores no bairro Ilha da Conceição. Imagens gravadas por um morador mostram policiais militares subindo uma escadaria enquanto carregam o que aparentam ser um corpo. No vídeo, 3 militares realizaram o transporte, enquanto outros 2 aguardavam no topo da escada. Também é possível observar moradores acompanhando a ação a poucos metros dos policiais. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi inicialmente registrada como dupla tentativa de homicídio por intervenção legal de agente de segurança pública e segue em andamento. Já a Guarda Municipal de Vila Velha informou que atua na região para auxiliar na saída de alunos, professores e funcionários da unidade escolar do bairro. E um homem de 33 anos foi detido após invadir uma igreja e ameaçar um padre durante uma missa no Santuário de São Benedito, na Serra. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o suspeito sendo imobilizado por agentes da Guarda Municipal da Serra. De acordo com testemunhas, o homem entrou no templo e seguiu diretamente em direção ao sacerdote, arremessando uma Bíblia contra ele. Populares que acompanhavam a missa interviram e conseguiram contê-lo até a chegada das autoridades. Ainda segundo relatos, os fiéis ficaram apreensivos diante das ameaças feitas pelo suspeito, que teria afirmado que retornaria ao local com a intenção de matar o pároco. Apesar da situação, o religioso não ficou ferido e não precisou de atendimento médico. Após a contenção do homem, a missa foi retomada normalmente. O suspeito foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Serra Sede, onde foi constatado que ele apresentava um surto. Conforme informou a Guarda Municipal da Serra, o homem foi posteriormente levado para um hospital psiquiátrico, onde permanece internado. A Polícia Civil investiga um grupo suspeito de traficar medicamentos e orientar abortos pela internet. A Polícia Civil deflagrou uma operação em cidades de 7 estados contra suspeitos de traficar medicamentos usados para aborto por meio de redes sociais. Além da venda ilegal, o grupo é investigado por oferecer assessoramento técnico remoto para a realização do procedimento. 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, sendo que uma estava com medicamento abortivo. A investigação começou após uma mulher de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, passar mal e ser hospitalizada depois de usar o misoprostol, adquirido pela internet. Segundo o depoimento, ela também contratou o serviço de orientação, mas deixou de receber respostas e procurou atendimento médico devido às dores intensas. As ações ocorreram na Paraíba, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e no Distrito Federal. Morreu uma das vítimas de um grave acidente causado por um motorista sem carteira de habilitação em Vila Velha.
Todos os detalhes você encontra em nosso portal esenrede.com.br e o Fernando Loss traz agora mais informações para a gente. É com você, Fernando. Olá, Fabiano, e olá para você que nos acompanha aí de casa. É isso aí, Fabiano. Vinícius Santiago Barbosa da Silva, de 30 anos, estava internado em estado grave desde o acidente ocorrido no último dia 30 e teve a morte encefálica confirmada neste domingo. Ele sofreu fraturas nas costelas e no fêmur, além de traumatismo craniano, passou por cirurgia e permaneceu entubado na UTI. A família autorizou a doação de órgãos realizada nesta segunda-feira. A Polícia Civil informou que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. E para a nossa próxima notícia, um guarda civil municipal de Cachoeiro de Itapemirim impediu um possível ataque criminoso e a queima de um ônibus do transporte coletivo na noite desta segunda-feira, no bairro Nossa Senhora da Penha. O agente estava de folga e seguia como passageiro, quando dois homens entraram no coletivo usando capuz e touca. Segundo a Guarda Municipal, os suspeitos carregavam galões com gasolina e teriam ordenado que os passageiros descessem do veículo. Ao se identificar e dar ordem de parada, o guarda fez com que os homens abandonassem o material e fugissem a pé. Após a fuga, focos de incêndio foram registrados em vias da região e equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atuaram para conter as chamas. O caso será investigado pela Polícia Civil. E para nossa última notícia, uma chuva intensa acompanhada de granizo e ventos fortes provocou pontos de alagamento em Apiacá na tarde desta segunda-feira. Imagens mostram alagamento no centro da cidade, mas a água escoou rapidamente. No bairro José Henriques, moradores registraram a queda de granizo e danos em telhados, com telhas arrancadas pela força do vento. Até o momento não há registro de feridos. A Defesa Municipal segue fazendo o levantamento dos danos e orienta a população a acionar os canais oficiais em caso de necessidade. E esses foram os principais destaques de hoje. Para mais informações, acesse esenrede.com.br. Lá você confere mais notícias como essas, nossas reportagens completas, entrevistas exclusivas e muito mais. Eu fico por aqui e volto com você aí no estúdio. Fabiano. Obrigado, Fernando, pelas informações direto do nosso portal esenrede.com.br. Bom, e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia. Uma noite em homenagem ao Dia da Bíblia, tendo como deputado estadual proponente Coronel Wellington. Nós temos um imenso orgulho, felicidade de estar hoje homenageando os líderes religiosos, pessoas que direto e indiretamente lidam com as pessoas. As obras físicas são muito importantes, mas aquele que no seu dia a dia lutam, é uma luta espiritual grande e buscando sempre o aperfeiçoamento de si, buscando ser uma pessoa melhor e perante a palavra, que é o livro dos livros. Dia da Bíblia, data lembrada todo ano no segundo domingo de dezembro, tendo como propósito reconhecer a importância histórica, cultural e espiritual das escrituras sagradas para milhões de cristãos capixabas e de todo o Brasil. A solenidade reuniu autoridades, líderes religiosos, representantes de diversas denominações cristãs e membros da sociedade civil. Uma emoção muito grande estar aqui participando dessa homenagem, porque a gente é pequenininho, pequenininho diante de Jesus Cristo, mas representa muito para a gente, porque a gente tem feito o esforço máximo para estar empenhado na fé, de transmitir a palavra, de estar sempre engajado no projeto do Senhor. A Rede TV Espírito Santo prestigiou a sessão solene. Para nós é uma honra, a Bíblia Sagrada, muitas pessoas escolhem esse norte para suas vidas e a gente percebe que esse norte é um norte muito eficaz, muito eficiente, porque o Evangelho promove de forma muito verdadeira transformações, nas vidas aí de muitas pessoas, de muitos capixabas, e a gente precisa respeitar o Evangelho, precisa respeitar o livro sagrado e respeitar principalmente os homens e mulheres que são usados aí diariamente pelo Espírito Santo para poder propagar uma mensagem tão importante, tão reveladora, tão transformadora como é a mensagem descrita na Bíblia Sagrada. Então, que Deus abençoe
o Evangelho, que Deus abençoe os homens e mulheres homenageados aqui hoje, que exercem um papel importante na sociedade capixaba, levando uma palavra de melhoria na qualidade de vida, porque o Evangelho, eu costumo dizer, tem o poder de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e aqui no Espírito Santo não é diferente. Várias homenagens foram feitas a pessoas e instituições que promovem a evangelização, estudos bíblicos e projetos sociais inspirados nos valores cristãos. O reconhecimento do papel da Bíblia na formação ética e espiritual da sociedade. É uma forma simples de reconhecimento a todas aquelas pessoas, aquelas famílias, aquelas instituições que têm desempenhado um papel fundamental na construção de uma cultura de paz no Espírito Santo, nos 78 municípios. Então, todos que serão homenageados estão de parabéns. Dia da Bíblia é uma ocasião marcada por reflexões sobre fé, solidariedade e serviço ao próximo, sendo amplamente celebrado por comunidades religiosas no Espírito Santo. Bom, e a Rede TV Espírito Santo sediou um encontro da Convenção Fraternal de Ministros da Igreja Assembleia de Deus aqui no estado. A Rede TV Espírito Santo, através do diretor-geral e embaixador da Inclusão, Marcel Carone, recebeu no auditório a diretoria da Conframades, Convenção Fraternal de Ministros das Igrejas Assembleias de Deus do Espírito Santo. A gente fica muito feliz, Jorge, porque a minha família tem uma relação de longa data com o Evangelho. Desde a época da Rádio AM, eu me lembro que o pastor Marinelson, da Assembleia de Deus aqui da Praia da Costa, disse, Marcel, eu quando era líder da juventude da Assembleia de Deus de Samuel Levin, Cachoeira Itapemirim, do pastor Humberto Batista, eu me lembro que eu procurei seu pai porque eu queria anunciar Jesus numa emissora, e seu pai prontamente abriu as portas da emissora para que o Evangelho fosse pregado. E ele fala, seu pai foi um dos primeiros, se não o primeiro aqui no estado do Espírito Santo, a abrir as portas numa emissora para que fosse pregado o nome de Cristo. Então, eu estou aqui fazendo jus a essa relação histórica que a minha família tem com o Evangelho. A gente recebeu com muito carinho aqui o Leonardo Messier, presidente da Conframades, toda a família Conframades. Foi feito um balanço do que foi realizado em 2025, além de avaliar o crescimento da convenção. O encontro teve a participação de membros de igrejas, pastores, para que todos juntos ouvissem o relatório sobre as atividades, estratégias de fortalecimento ministerial, aprimoramento da atuação social e missionária da convenção, buscando a integração das igrejas filiadas e ações que contribuam para o desenvolvimento espiritual e administrativo das congregações. Hoje nós já temos mais de 300 pastores filiados à nossa convenção, que sempre nós fazemos esta reunião administrativa, onde nós pautamos todas as nossas programações que já aconteceu e que vão ainda acontecer dentro da nossa convenção. Aqui, decisões tomadas servirão de base para o direcionamento institucional da Conframades. O que pensar para 2026 por parte da Conframades? Aqui do meu lado, o presidente da Conframades, que é o pastor Leonardo Messier. O que pensar para o ano que vem? Sou muito grato a Deus por esse ano, a convenção alcançou muitos objetivos. Estamos olhando para 2026 com muita esperança. Na pauta para o próximo ano, um espaço, um escritório para a nossa convenção, novos eventos convencionais, escola bíblica para obreiros, simpósios, AGEs e AGOs, que são os encontros administrativos da convenção, e também estamos olhando para trabalhos sociais. Uma reunião com uma rápida apresentação de Eloá, de apenas 10 anos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os desafios da inclusão das pessoas com deficiência aqui no Espírito Santo. É bem rapidinho, a gente volta já já.
Muito bem, estamos de volta com Rede Cidades. A inclusão plena das pessoas com deficiência ainda é um desafio. Estamos longe de alcançar um patamar desejado, que seja satisfatório para a sociedade. Para conversar um pouco sobre esses desafios, e o que pode ser implementado de política pública para melhorar essa questão da causa das pessoas com deficiência aqui no nosso estado, a gente recebe em nosso estúdio o subsecretário de Estado de Políticas de Inclusão das pessoas com deficiência, Martoni Sampaio. Subsecretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer. Prazer grande, viu? Seja bem-vindo, uma alegria para falar dessa causa que, de fato, é uma causa extremamente importante, A gente tem um número grande de pessoas que têm algum tipo de deficiência e, de fato, a gente vê que a sociedade ainda está caminhando a passos lentos nesse processo, não é verdade, subsecretário? Exatamente. Nós temos hoje, segundo estatísticas, no estado a estatística fala de 7 ponto alguma coisa pessoas com deficiência na porcentagem da população. Na estatística federal do país, a gente tem em torno de 8, quase 9% da população. A gente sabe que esse número é subestimado, tem muita gente que não se declara pessoa com deficiência. Então, a gente crê que esse número é muito maior e o envolvimento das pessoas com essa causa é muito maior. Ou seja, é algo que tem uma luta muito grande ainda pela frente, não é? Exatamente, porque as limitações que a gente encontra na sociedade, as deficiências que a sociedade impõe às pessoas, elas vão evoluindo. Então, isso é um processo contínuo, não para nunca. Então, essa luta por acessibilidade, essa luta pelo processo de inclusão, ela é bem dinâmica. As necessidades, elas vão gritando a partir do momento que as pessoas tomam conhecimento dos seus direitos e aí, cada dia mais, a gente vê necessidade de incorporar outros direitos à causa da pessoa com deficiência e à causa do ser humano como um todo. Subsecretário, quando a gente fala de inclusão, isso deve iniciar, eu acho que na base da educacional, as crianças devem ter essa formação ainda quando crianças, de fato, ainda nos primeiros anos da escola, porque quando você tem uma criança que entende as questões das questões das deficiências, as deficiências quais são, ela começa também a respeitar isso. Ou seja, isso é um ponto também que tem que ser trabalhado, a questão de implementar, de trabalhar esse assunto nas escolas ainda mais. Então, o primeiro lugar de sensibilização no processo social é a escola, É o primeiro ambiente fora do ambiente familiar, onde a criança vai experimentar as diferenças entre os seres humanos. Então, ali tem que ter esse olhar sobre a sensibilização dessas diferenças. Então, a escola ela já deve ter, o Estado tem uma política pública já para a escola, para o processo de inclusão, mas a própria escola deve trabalhar isso nos seus conteúdos, nas suas dinâmicas, nas suas relações, principalmente entre professores, servidores, alunos. Sim. Então, é fundamental quando a escola coloca isso no seu trabalho, quando ela traz isso para dentro. Não fica só no campo de uma diretriz, de uma lei. Quando a escola incorpora isso, a gente conhece vários exemplos de bons diretores que trazem essa questão da sensibilização, do processo de conhecimento dos Sim. direitos e do respeito às diferenças entre as crianças, isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente. No Canadá, por exemplo, esse processo é um programa de Estado, Então, no Canadá, eles fazem isso, percorre todas as escolas do Canadá ao longo dos anos. Então, a gente precisa pegar os bons exemplos de inclusão, que o Canadá é uma referência em termos de inclusão, e trazer para cá, para a gente fazer esses mesmos projetos, além de nós temos uma legislação muito avançada, mas também ter projetos para que essa sensibilização, essa empatia com a causa, formar esse sujeito preparado para lidar com a inclusão na fase adulta, a gente precisa de alguns projetos para serem incorporados à nossa política pública. Entendi. Subsecretário, quando a gente fala de inclusão, fala da causa das pessoas com deficiência, um assunto que sempre vem à tona, que sempre vem nas conversas, é a questão da acessibilidade, que ainda também a gente está muito aquém. A gente está falando das cidades, com a questão das calçadas, que tem ali a adequação para que qualquer pessoa possa ir e vir sem ter dificuldade, mas também dentro das casas, dentro das propriedades, dentro dos imóveis. Às vezes, a distância da porta, a largura da porta, aliás,
ela não é suficiente para passar, por exemplo, uma cadeira de roda. Eu mesmo sofri um acidente há cerca de 2 anos, fiquei cadeirante por um tempo, né, porque eu estava até recuperar o joelho, que eu machuquei. Eu tive dificuldade, por exemplo, para entrar no elevador do meu prédio, eu não conseguia, porque não passava, então alguém tinha que me sustentar ali durante aquele período. Só para citar um exemplo, imagina uma pessoa que é cadeirante permanentemente, ou seja, ela passa por essa dificuldade. Quando a gente fala de acessibilidade, os desafios também são grandes. Exatamente. A acessibilidade plena é uma coisa assim que parece infinita, né? Porque a cada momento o ser humano encara uma dificuldade diferente no seu contexto social, no seu contexto de comunidade, de acordo com a sua experiência de vida naquele momento. Então a gente precisa entender que essa necessidade que vai aparecendo e vai movendo a acessibilidade, que no seu caso, por exemplo, às vezes no seu ambiente, no seu trabalho, no seu domicílio, no seu prédio ali, não tinha ninguém com essa peculiaridade que você teve naquele momento. Então apareceu a necessidade da acessibilidade a partir da necessidade. Então essa necessidade é que vai fazendo com que nós, enquanto sociedade, vamos nos movimentando e mudando nossos patamares, nossos padrões para um conceito mais ampliado. Eu acredito que a gente nunca vai chegar no finito dela, mas a gente tem que cada dia remanejar, reconstruir nossos conceitos, replanejar, principalmente a partir dos sujeitos que têm essa necessidade de mudança, de qualquer tipo de mudança. A gente não está falando só de uma mudança física, principalmente atitudinal, né? Que é o sujeito te acolher diante daquela sua limitação temporária ou permanente naquele momento. Entendi. Quando a gente fala das cidades aí, inclusive tem uma responsabilidade das próprias prefeituras em fiscalizar, né, a questão da adequação das calçadas, porque a calçada, por exemplo, vamos falar da calçada, a calçada é uma responsabilidade do proprietário do imóvel, mas a prefeitura que fiscaliza, não é isso, secretário? Exatamente. E aí você vê, por exemplo, uma questão simples, o poste na calçada, né? Que é muito comum, né? Que é muito comum. Consegue passar. Atrapalha só a pessoa com deficiência cadeirante? Não, atrapalha todo mundo. Todo mundo. O idoso também, qualquer pessoa. Então, né? nós precisamos pensar na acessibilidade não como uma coisa que é só para a pessoa com deficiência, só para o idoso, né? Só para o cadeirante. Nós precisamos pensar na acessibilidade para todos. Um poste na calçada atrapalha a vida de todo mundo. Quando alguém vai fazer uma obra, invade a calçada e coloca o ciclista na rua, coloca o cadeirante tendo que transitar entre veículos, ele colocou a sociedade em risco. Exato. Por causa de uma manobra que ele tem que fazer. Então a gente tem que pensar na acessibilidade nesse contexto, né, dessas necessidades que o cidadão tem como um todo, não só relacionada à pessoa com deficiência, porque eu falo que a acessibilidade é bom para todo mundo. É para todo mundo, né? A acessibilidade ela é para todos, né? Para todas as pessoas poderem ir e vir, né? Inclusive quem tem algum tipo de deficiência ou não, né? É todo mundo, né? Acho que quando a gente fala desse conceito de inclusão é isso, né? Ela é amplo, é incluir todo mundo, é todo mundo tendo o mesmo direito e o mesmo acesso. Exatamente, o processo de conviver, né, com o equilíbrio entre as oportunidades e as diferenças que cada um porta, que cada um tem, é que faz essa sociedade mais inclusiva e mais acessível. Então, quando a gente cria essas alternativas nos ambientes, né, cria um comportamento social, sensibiliza essa sociedade sobre a necessidade de acolher aquele sujeito, respeitando todos os limites e todas as potencialidades dele, isso é que traz essa acessibilidade plena, esse conceito de inclusão, onde todos somos tratados de forma igual. Subsecretário, falando um pouco sobre todos esses temas que a gente abordou durante a nossa entrevista até agora, a Subsecretaria realizou agora um evento, recentemente, um evento chamado Vozes PCD, em que a ideia é tratar tudo isso um pouquinho, né? Ou seja, é dar espaço, é dar voz à pessoa com deficiência. Exatamente, a gente criou o Vozes PCD, Palco do Protagonismo, para trazer a visibilidade e mostrar todo o protagonismo que a pessoa com deficiência tem dentro da nossa sociedade. Então a gente criou um palco bem neurodiverso, né? Um palco onde todos os espaços que a pessoa com deficiência participa podem estar mostrados ali, né? Esse protagonismo. Então a gente criou um espaço assim, para que todos pudessem participar. A gente trouxe todas as representações das deficiências, a gente trouxe um palco da empregabilidade, um palco da educação, um palco do esporte,
um palco da cultura, mostrando que nós estamos presentes em todas as áreas da nossa sociedade. Ou seja, ele acaba sendo também um palco para dar visibilidade à causa, né? Visibilidade à importância da gente atingir a inclusão, né? Como a gente falou agora há pouco, a inclusão plena, a inclusão de verdade, que vale para todo mundo, não só para quem tem deficiência, mas para todas as pessoas, né? Eu acho que isso é importante, a Rede TV Espírito Santo tem isso no seu princípio, né? na sua essência, de levar a inclusão e abrir espaço para essa discussão, para que mais pessoas também possam ter acesso a essa informação. Acho que quando a gente começa com a informação, a gente pode gerar inclusão também, gerando consciência nas pessoas, né, subsecretário? Exatamente. A gente fez até, inclusive, um resgate histórico da construção da pessoa com deficiência no Estado do Espírito Santo. A gente fez um recorte também de trazer esse relato histórico, mostrando para a nossa sociedade o quanto que ela evoluiu. O Espírito Santo hoje é uma referência nacional em inclusão e acessibilidade. Nós somos referências em políticas para outros estados têm nos copiado, e a gente acaba sendo um local, né, um território onde as pessoas vão lá para o Espírito Santo, por quê? Lá o estado é um estado social, é um estado equilibrado financeiramente, é um estado que tem uma boa acessibilidade, tem políticas de inclusão. Então, muitas pessoas acabam nos escolhendo, né, como lugar para morar, que vem de fora, sim, devido à nossa capacidade de incluir, de ter políticas para incluir, de ter políticas para dar acessibilidade. Isso é fundamental. Então, a gente fez um resgate histórico, mostrando para as pessoas que nós evoluímos enquanto processo de inclusão e acessibilidade. E o Espírito Santo é um dos estados que mais evoluiu nesse processo. Nós estamos na vanguarda em políticas de inclusão, em políticas de acessibilidade. Isso é muito bacana, isso é importante, né? Eu acho que quando a gente evolui nesse aspecto, a gente também está evoluindo como sociedade, né? Exatamente. Uma sociedade mais inclusiva, ela também é uma sociedade melhor para todo mundo. Nosso tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer muito ao subsecretário de Estado de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Martoni Sampaio. Subsecretário, foi um prazer, obrigado por ter vindo bater um papo sobre esse assunto tão importante, tão necessário para a sociedade como um todo. Obrigado, Fabiano. Foi um prazer, viu? Bom, e o Rede Cidades de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista e também as reportagens de hoje, é só acessar smrede.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, também pela sua companhia e até amanhã.